Olá, seja sempre bem-vindo aqui ao canal Essência IM, o farol da nova terra. E vou passar para vocês informação acerca da liberação do karma material. Para mais informações, encontram-se sempre na descrição dos vídeos. A liberação do karma material. A lei do karma material foi o instrumento de equilíbrio e a escola para o uso do livre-arbítrio, atuando como um meio de controle da expressão dos homens em relação ao mundo. Era necessário um instrumento exato, de certo modo infalível, que pudesse regular precisamente o retorno de cada ação humana em todos os níveis de consciência, dado que, com o livre-arbítrio, essa ação poderia ser contrária ao que indica a lei cósmica. E, de facto, foi o que sucedeu. A transformação que agora está ocorrendo em alguns indivíduos leva-os a se posicionarem em total entrega e abertura aos desígnios do seu ser profundo, o qual está em sintonia com realidades maiores, sublimes, próprias de níveis de consciência mais elevados e em contato com a essência da vida espiritual e divina. Essa entrega e abertura encaminham esses indivíduos para a superação do livre-arbítrio, para a dissolução das fronteiras do ego, fronteiras que mantêm a consciência material apartada da sua realidade interna. Com a superação desse estado, o ser estará em condições de viver a lei, de não desviar a energia para fins egoístas e pessoais e, como ocorre em alguns reinos, como o vegetal, por exemplo, manifestar o seu destino sagrado sem resistências. Arrancando-se as raízes que prendem a consciência ao estágio humano, ela poderá ser erguida às alturas. Liberta de preferências e de escolhas, trilhará os caminhos que o Supremo lhe indicar. Tendo-se consagrado a uma doação ilimitada, não mais necessitará de pesos ou medidas que regulem quanto deve receber pelo que faz e apenas o necessário, o correto e o indicado pelo mais alto será por ela realizado. A superação do livre-arbítrio é o caminho da libertação da lei do karma material. Ainda que isso pareça uma conquista desta época, tal libertação foi conseguida em todos os tempos por seres que, em consciência, puderam transcender o nível em que vive a maioria e cruzar os portais do templo das iniciações. Esses seres foram desbravadores de um caminho que deveria ser alargado para que outros pudessem passar. A importância que a liberação do karma material tem atualmente deve-se ao facto de que aqueles que prosseguirão a sua trajetória evolutiva na Terra ou em planetas mais evoluídos estarão sob a regência de outra lei, a lei dos ciclos. À medida que o ser abdica do uso do livre-arbítrio, nova energia começa a permeá-lo, trazendo-lhe maior impulso evolutivo e concedendo-lhe maior visão do propósito individual, grupal, planetário ou solar. A substância elemental de seus corpos vai sendo transmutada, transubstanciada, despertando o que seria a radioatividade humana, o potencial latente no interior de cada célula, de cada átomo, que se eleva em direção ao vórtice cósmico formado por todas as chispas de vida que se entregam ao cumprimento do destino indicado pela fonte.
Essa experiência, a de liberar a luz do centro das células, foi claramente vivida pela mãe. Detalhes desse processo constam de La Legende de la Mer, que é uma obra importante, ainda que pouco conhecida e divulgada. A lei do karma foi para o homem um mestre de infinita sabedoria, enquanto ele, às cegas, tentava construir sua existência terrena. Enquanto erguia castelos sobre a areia, enquanto devastava áreas do planeta para usar em proveito próprio, enquanto se lançava inconscientemente por trilhas nebulosas ao encontro do prazer e do deleite, a dor e o sofrimento, agentes do karma, como também a felicidade, foram os meios primários usados para seu ensinamento. E desde antigo passado, esse método sensitivo esteve sendo aplicado. O desenvolvimento mental, que teve início apenas na raça ária, trouxe outros elementos para o árduo trabalho de despertar no homem a clareza sobre a direção em que devia canalizar o seu potencial. A análise, a lógica e o racionalismo cumpriram etapas, ensinando-lhe a discernir entre o evolutivo e o involutivo, a optar entre o cósmico e o humano, a aderir ao que se eleva ou a deixar-se levar pelo que se verte nos abismos das forças cegas da matéria. Estamos na passagem da quinta para a sexta sub-raça da raça ária. Aproxima-se, portanto, o final do ciclo de evolução desta raça. No entanto, apenas uma parcela mínima dos seus representantes conseguiu tocar a vibração dos subníveis mentais superiores. O prosseguimento da evolução deste planeta requer que ele tenha a sua expressão ajustada. O período de atuação da lei do karma deu a todos as melhores oportunidades possíveis. E a presente fase demarca o início de ciclos maiores a serem cumpridos. Aqueles que ainda hoje são os legisladores do karma trasladam-se a outros níveis para desempenhar tarefas em outras partes deste sistema. A estrutura da hierarquia terrestre assume novas configurações. O arquétipo dela, guardado no centro cardíaco do lógus solar, tem uma réplica impressa no coração do lógus da Terra, de onde seu aroma e beleza se irradiam por toda a esfera planetária, revelando-se àqueles que se lavaram das máculas do passado. Gratidão e Namastê.